graças a Deus, porque apesar dos nossos pecados, nós podemos confiar que há perdão da parte do Senhor, para que o temor do castigo não nos consuma a alma, não nos devore por dentro, e que também por desprezo à palavra de Deus não andemos nesse mundo envolvidos no pecado sem nenhum temor a Deus. Que Deus nos livre de ambos os males, mas que nos conceda um coração temente e confiante no Senhor. Vamos, nesse momento, aqueles que estão com o Catecismo de Heidelberg em mãos, vamos ler o domingo 35, que nos ensina sobre o segundo mandamento da lei do Senhor. Nós estamos naquela sequência do catecismo que está expondo os 10 mandamentos. Então, domingo 35, pergunta e resposta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. Pergunta e resposta 97. Então não podemos fazer nenhum tipo de imagem. Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Pergunta e resposta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Então, nessa pregação nós vamos focar especificamente na adoração que é conforme a palavra de Deus e a negação de qualquer adoração que não seja conforme a palavra de Deus. Mas as perguntas 97 e 98 tratam especificamente do uso de imagens, e o próprio catecismo está dizendo que não é um problema ter uma imagem, um desenho, uma fotografia, mas esses desenhos nunca podem representar Deus em hipótese alguma, e nós evitamos até mesmo qualquer representação de Jesus, mesmo com todo o argumento de que ele veio em carne, todo mundo viu o rosto dele, mas continua a ordenança de que, não obstante a isso, não há a ordenança e há proibição de reprodução da imagem, porque Deus no Antigo Testamento também se fez visível de várias maneiras, mas nunca foi ordenado e sempre foi proibido que qualquer imagem dele fosse reproduzida. E quanto a outros tipos de imagens, de gravuras, de esculturas, então não há uma proibição para a produção delas, para tê-las, mas há a proibição de usá-las como objeto de culto e há a proibição de adorar a Deus por meio delas. Então a gente tem o exemplo do bezerro de ouro, que o povo estava usando para adorar a Deus por meio do bezerro, isso foi condenado. E nós temos os exemplos das nações pagãs que tinham suas próprias esculturas para adorá-las, isso também foi condenado. Mas não foi condenado o simples uso de uma imagem instrutiva ou decorativa, como por exemplo no tabernáculo, tinha o desenho de plantas, tinha o desenho de anjos, mas não tinha desenho de Deus, e elas não tinham o propósito de adorar, de ser adoradas, nem adorar a Deus por meio delas, mas apenas representar o ambiente em que Deus está, um ambiente celestial, e talvez até uma referência ao jardim do Éden. Dito isso, nós vamos seguir então, principalmente com a pergunta e resposta 96, e vamos usar o texto de João capítulo 4, como apoio ao ensino dessa doutrina. Vamos ler esse capítulo 4, a
até o versículo 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar a Deus, pedir a graça do Senhor. Nós vamos focar particularmente nos versículos 19 a 26 e pedir a graça do Senhor sobre a pregação. Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor, e esperamos em espírito e em verdade.
Por favor, mais uma vez, que o Senhor nos instrua com a sua palavra, para que a nossa adoração seja conforme a vontade do Senhor. Não importa o que pensemos, não importa como imaginamos que seja uma adoração bonita, agradável. Por favor, Senhor, nos dirige com a tua palavra, para que nós aprendamos mais uma vez a adoração que agrada ao Senhor. Nós pedimos a tua ajuda sobre nós e sobre o ambiente em que nós estamos congregados, para que o Senhor possa nos conceder a graça de não termos nenhum tipo de interrupção e atrapalho durante todo o culto e também durante essa pregação, e que as nossas mentes, que facilmente se distraem, possam se manter atentas a tua palavra, a leitura dela e também a pregação dela. Por favor, nós te suplicamos, porque sabemos que nossa mente é fraca, Senhor. E nosso coração é inclinado a se esquecer das palavras do Senhor e a não recebê-la como deveria. Nos auxilia ao teu servo que vai transmitir a pregação e também ao teu povo que está congregado aqui, e abençoa os púlpitos das igrejas fiéis de Jesus Cristo em todos os lugares, e também a congregação do Senhor que tem se reunido debaixo da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos reler esses versículos, irmãos, 19 a 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo e também visitantes que estão conosco, Gabriel, prazer. O primeiro mandamento nos ensinou sobre a prioridade de Deus na nossa vida. Nós vimos sobre isso na semana passada, no domingo passado de manhã. E o segundo mandamento nos ensina sobre a prioridade de Deus na adoração. Voltem para o texto de Êxodo capítulo 20, embora deixem marcado João, nós vamos retornar logo em seguida para ele, só para olharmos mais uma vez para a estrutura de Êxodo 20, os versículos 4 a 6. Nós lemos os versículos 4 a 6, do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, notem os irmãos, nessa estrutura do segundo mandamento, o Senhor nos dá uma proibição de produção de imagens e uma proibição para adorar essas imagens. Em seguida, o Senhor, ele anuncia, ele dá um motivo para para essa ordenança, essa proibição, é o seu zelo, o
Senhor é zeloso, Ele não tolera esse tipo de situação. Então, Deus não é tolerante com isso, e por essa razão mesmo é que o Senhor promete logo em seguida que vai castigar aqueles que desobedecem o mandamento, mas que vai abençoar aqueles que honram o mandamento. E nesse contraste entre quarta geração dos que desobedecem e milésima geração dos que o obedecem, a gente pode ver também que a misericórdia de Deus realmente sobressai aqui. Embora Deus diz, eu não vou deixar de punir, mas o que é mais chamativo é que eu vou ser misericordioso com aqueles que procuram viver segundo o meu mandamento. Isso vai até a milésima geração. Então, o Senhor Jesus nos ensina nesses versículos que qualquer adoração inventada pelo homem não passa de idolatria. E a gente viu isso também no domingo passado. A invenção dos homens é idolatria. Tudo que o homem consegue fazer é produzir ídolos o tempo todo. A gente viu semana passada, o coração é uma fábrica de ídolo que não para. A verdadeira adoração, aquela que agrada a Deus, é a adoração que é conforme a palavra de Deus. Então, isso é o que nós devemos ter em nossa mente. Então, voltando para o texto de João capítulo 4, na conversa que Jesus teve com essa mulher samaritana, então chega nesse ponto, no versículo 19, então é introduzido o tema da adoração. O Senhor Jesus, nessa passagem, de fato, o foco não é a adoração. O foco dessa passagem é Jesus se revelando para essa mulher, que ele é o Messias prometido, ele é o Salvador, e ele já fez isso por meio de mostrar que, como o Deus Salvador, ele conhecia ela. E ela já começa a desconfiar que ele realmente não é um homem qualquer. Ele começa achando que é qualquer homem. Quando ele diz que poderia dar para ela a água da vida, ele diz, como você vai dar se não tem, o poço é profundo? Então ela realmente não estava entendendo, até que Jesus vai revelando-se mais e mais e abrindo os olhos dela, a ponto de ela reconhecer, vejo que tu és profeta. Então já reconhece que Jesus não é como os demais, mas é mais adiante, quando Jesus ensina sobre a adoração, que essa mulher, ela completamente estupefacta, deixa cair o cântaro e abandona o seu cântaro e a água e volta para dentro da cidade para anunciar o Messias Salvador. Então o Senhor Jesus, além de chamar essa mulher para olhar para ele como Messias Salvador, ele também está alcançando a cidade onde ela estava, e assim o povo samaritano, que era um povo desprezado pelos judeus, por causa de ser uma raça misturada, hein? Os samaritanos não eram judeus puros, eram judeus que haviam se misturado com outras gentes, e então se tornaram, com o passar do tempo, uma raça de judeu não puro. Por causa disso havia essa hostilidade dos judeus para com ela. E então, em determinado momento dessa conversa, o Senhor Jesus diz à mulher que chegaria o tempo quando os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e que essa adoração em espírito e em verdade não dependeria mais do templo de Jerusalém, e nem do altar de adoração que existia lá em Samaria, podendo acontecer em qualquer outro lugar. Isso explica por que nós agora, a milhares de quilômetros de distância, nós podemos invocar a Deus com o mesmo sentimento de espírito e de verdade que o povo de Deus fazia no Antigo Testamento. Mas como podemos entender melhor o que Jesus está ensinando aqui acerca da verdadeira adoração? Até o tempo de Jesus, ou seja, durante todo o Antigo Testamento, a adoração que era ordenada por Deus e que agradava a Deus era aquela adoração que estava centrada no templo de Jerusalém. Por isso Jesus disse para ela, não é aqui em Samaria, é em Jerusalém. Porque
Essa é a maneira como Deus ordenou, porque a salvação não vem aqui de Samaria, a salvação vem dos judeus, vem de Jerusalém. Então a forma de adoração que agradava a Deus era aquela que estava prescrita na lei e que estava sendo processada em Israel e culminando com os sacrifícios e cerimônias que aconteciam lá no templo de Jerusalém. Porém, quando Jesus veio e consumou a obra de salvação, a correta adoração a Deus, aquela adoração que agrada a Deus, não é mais aquela adoração que se processa lá no templo de Jerusalém com seus sacrifícios, com suas cerimônias. E a mulher samaritana, até ela já desconfiava que esse modelo de adoração ia mudar, porque pode ver no versículo 25 que ela reconhece: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele anunciará todas as coisas. Então, porque Jesus disse que a adoração não seria mais em Jerusalém e Samaria, ela reconhece que vai chegar um momento que isso vai mudar. Mas quando seria esse momento? Quem promoveria essa mudança? Jesus então está se revelando como o Messias Salvador. Então, todas as coisas no Antigo Testamento, a adoração que estava acontecendo no templo, com seus sacrifícios, com suas cerimônias, tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Tudo apontava para Cristo. Jesus mesmo disse isso em Lucas 24, 44. Tudo fala sobre mim, a lei, os salmos e os profetas. Então, depois de Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ascendeu ao céu, assentou-se à direita da majestade nas alturas, derramou o seu Espírito Santo. E agora, os judeus que persistiam em adorar a Deus daquele jeito antigo, ainda preso ao templo, aos sacrifícios, às cerimônias, eles não estavam mais adorando a Deus da maneira correta. Eles alegavam que tinham uma forma correta de adoração, mas nem a forma correta eles tinham mais, porque a forma tinha mudado. Porque eles, rejeitando Jesus como o Messias Salvador no Antigo Testamento, ele estava negando a verdadeira adoração a Deus que se dá por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo reconheceu isso, sendo ele mesmo judeu. Ele reconheceu isso em Romanos capítulo 10, versículo 2, dizendo: porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Tinha um sentimento de querer adorar a Deus, mas não tinha entendimento para fazer da forma correta. Portanto, a forma correta de adoração que agrada a Deus, no Antigo Testamento estava centrada no templo. Mas depois da vida de Cristo, não está mais centrada no templo, está centrada em Cristo, porque tudo o que acontecia no templo apontava para Ele. Então, há uma forma prescrita na palavra de Deus, que é uma forma correta de se adorar a Deus. Então, no Antigo Testamento, a lei regia sobre essa forma, e no Novo Testamento, a lei dirige essa forma para Cristo Jesus. Mas devemos admitir que a adoração que agrada a Deus não é só uma questão de forma, não é só uma questão de fazer do jeito certinho, é mais do que isso. Porque se nós voltarmos ao período do Antigo Testamento, quando a adoração verdadeira, a adoração que agradava a Deus, estava concentrada no templo, ou convergia para o templo, mesmo ali haviam muitos judeus que não estavam adorando a Deus de forma correta, fazendo tudo correto e não adoravam a Deus da forma correta. O que faltava a muitos judeus no Antigo Testamento, que iam para o templo, realizavam seus sacrifícios, cumpriam a legislação de purificação e tudo mais, o que faltava a muitos desses judeus é o que falta também a muitos crentes de nossos dias.
Porque para se adorar a Deus corretamente, não é suficiente apenas ter uma forma correta, apropriada, mas é preciso fazer isso com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A forma sozinha, mesmo que seja corretíssima, não é suficiente para agradar a Deus na adoração. Então, falta ao pecador um coração convertido, um coração que procure adorar a Deus da forma correta, de acordo com a verdade, que é de acordo com a palavra de Deus, mas também um coração que esteja pronto a adorar a Deus em espírito, com uma intenção sincera. Nós repetimos isso aqui quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, que aqueles que se aproximam do sacramento devem ter uma intenção sincera de querer adorar a Deus. Então pode ser que pela graça de Deus, nós aqui, cristãos reformados, em nossa congregação, tenhamos uma forma apropriada. Não vou dizer que é a forma correta, como se só existisse uma liturgia para adorar a Deus, mas de que a nossa liturgia seja uma forma apropriada, uma forma correta para se adorar a Deus. Pode ser que a liturgia do nosso culto esteja contribuindo para que nós possamos adorar a Deus em verdade, da mesma maneira que os judeus piedosos no Antigo Testamento faziam quando iam ao templo. Mas, se não adoramos a Deus de coração, com fé, em espírito, a nossa adoração não agrada a Deus. Não é suficiente ter uma forma corretinha. É preciso, junto com a forma correta, com a verdade, é preciso ter um coração transformado pelo poder de Deus para adorar ao Senhor e para agradar ao Senhor com a sua adoração. Então, a verdadeira adoração que agrada a Deus precisa ser em espírito e em verdade. Versículo 24. Então, nós podemos resumir os dois erros comuns na adoração em espírito e em verdade, dizendo o seguinte: alguém pode vir para o culto e, estando aqui no culto, vamos considerar que ele está cantando os hinos junto com o restante da congregação, então ele está cantando hinos apropriados. Vamos supor que a pregação do Evangelho esteja sendo fiel. Ele está ouvindo a pregação fiel do Evangelho junto com todos os demais. E se a nossa liturgia é de acordo com a palavra de Deus, então aquela pessoa vai participar de cada momento da liturgia, vai fazer tudo, vai participar de cada ato na liturgia do culto, junto com o restante da congregação. Uma liturgia que julgamos está livre das invenções dos homens, das participações individuais. Mas se ele não tem um coração regenerado, se ele não tem um coração convertido, ele tem um coração longe de Deus. Ele não está adorando a Deus corretamente. Ele pode estar acompanhando uma forma de adoração que seja correta, mas falta-lhe fé verdadeira no coração para agradar a Deus com a sua adoração. Então, para essa pessoa, o culto não passa de formalismo, tradicionalismo, e sua religião não passa de um costume ou de uma terapia ocupacional, motivacional. Tem pessoas que gostam de vir para o culto, sentem bem, é bom, mas não estão fazendo isso em espírito e em verdade, porque falta a ela a fé verdadeira, com a qual pode agradar a Deus com a sua adoração. Do outro lado,
Uma pessoa que se julgue muito espiritual pode achar que nós somos frios demais aqui. E pode procurar um lugar onde realmente estimule as pessoas a fazerem o que os seus sentimentos estiverem estimulando, estiverem pedindo, né, no seu coração. Então, elas podem chorar ou sorrir de emoção na presença de Deus. Elas podem extravasar as suas emoções com gestos, com danças, podem buscar novas revelações. E vamos considerar que elas podem estar fazendo essas coisas com sinceridade, no sentido de que elas não estão mentindo, não estão fingindo, elas realmente estão achando, acreditando que elas estão fazendo isso em adoração a Deus. Porém, tudo que ela está fazendo no culto é contrário àquilo que a palavra de Deus prescreve para o culto. Essas pessoas caem no mesmo erro dos espiritualistas da época da Reforma Protestante, que tinham a mesma atitude. Eles pensavam que eles podiam agradar a Deus porque eles eram sinceros no coração. Não importava como eles estavam adorando a Deus. Eles eram sinceros. Estavam fazendo de coração. Mesmo se o que eles estavam fazendo não era aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Não era assim que os antigos adoravam a Deus. Esses antigos espiritualistas, eles bateram de frente com os reformadores porque eles negaram qualquer ideia de uma forma litúrgica que dirigisse a adoração do povo de Deus no culto, de maneira que mantivesse o culto dentro de uma certa regra. Eles não aceitavam isso. Eles alegavam que uma liturgia imposta à igreja impediria que o Espírito Santo trabalhasse livremente na congregação. Então eles diziam, a igreja tem liberdade para adorar a Deus do modo como o Espírito viesse a revelar. Nem precisa dizer muito para ver onde isso vai levar, hein? Hoje em dia. Essa suposta liberdade da adoração da igreja no Espírito. Calvino foi um dos reformadores que se levantou contra essa posição, mas ele não foi o único. Lutero e outros também fizeram isso. Enquanto esses espiritualistas, também chamados de entusiastas, criticavam a igreja porque a igreja usava uma forma que indicava a igreja como deveria adorar, mesmo que ela fosse de acordo com a palavra de Deus, eles até tentavam justificar isso usando a própria Bíblia, citando, por exemplo, 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não tem que seguir a letra, é realmente o Espírito. Então Calvino defendeu que o Espírito Santo, ele não nos revela coisas novas, porque aquilo que era para ser revelado e estabelecido como palavra de Deus já foi feito. A palavra de Deus já está completa. O que o Espírito Santo faz agora é aquilo que ele diz em 14:26 de João. Ele vai lembrar a cada um de nós daquilo que nós precisamos saber da palavra de Deus no momento necessário. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Calvino também defendeu que Deus não se agrada com a criatividade dos homens na adoração. Por mais que pensemos que não, mas isso aqui vai atrair mais gente, que isso aqui vai ser mais bonito, isso aqui é mais bem apresentável. O Calvino defendeu que Deus não se agrada mais da adoração que é segundo a invenção dos homens do que a adoração que ele mesmo estabeleceu em sua palavra. E para defender isso, Calvino cita Levíticos 10, aquele episódio de Nadab e Abiú.
os sacerdotes filhos de Arão, que foram realizar o seu serviço no tabernáculo, porém, na hora de realizar o seu serviço, eles usaram um fogo que não estava prescrito na lei, um fogo diferente. É difícil saber exatamente o que diz ali, mas o texto diz um fogo que não estava prescrito. E por causa disso, eles foram fulminados ali mesmo, na porta da tenda onde eles oficiavam. Esse pensamento dos espiritualistas antigos continua perturbando a igreja de Cristo hoje. Especialmente, eu diria, igrejas de tradição reformada que têm por costume usar uma forma relativamente fixa para dirigir o povo de Deus na adoração. As igrejas de tradição reformada são frequentemente acusadas de impedir o Espírito Santo de trabalhar. Então, amados irmãos e irmãs, devemos ter muito cuidado com isso, porque pode ser muito tentador acompanhar a maioria, pode ser realmente muito atrativo nós trabalharmos para termos uma igreja grande, cheia, numerosa, poderosa, porque esse sentimento tem cativado muitas pessoas hoje em dia, muitas igrejas, muitas lideranças, e acabam ficando escravizados dessa tendência. E então, o culto naquela igreja tende a não ser um culto segundo a palavra de Deus, que nem sempre nos agrada, nem sempre é aquilo que nós achamos melhor e mais bonito. Nem sempre é. De vez em quando a gente pode achar simples demais. De vez em quando a gente pode achar que por dia de hoje, meio antiquado, não satisfaz. A gente realmente precisa contextualizar. A gente não consegue ficar completamente livre disso, hein? Nós estamos meio contextualizados aqui, num prédio com cadeira e até microfones e outras coisas, mas é realmente um desafio que essas coisas sejam apenas circunstâncias que não devem interferir na essência do culto, e o culto pode acontecer sem elas. Há umas semanas atrás, nós tivemos culto aqui sem energia. Não tinha energia, mas teve culto. O culto não depende de energia. O culto não depende de um prédio. O culto não depende disso aqui. Isso é para facilitar outros que não podem estar aqui conosco. Fuja, irmão, desses erros, de ambos erros. De um lado, fuja daqueles que estão olhando para a forma que é bonita, a forma certinha, é conforme a palavra de Deus, estão batendo no peito arrogantemente que a sua igreja tem a forma correta de adoração. Então você chega, você faz assim, 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 tudo é conforme a palavra de Deus. Toda a liturgia está convergindo para Cristo. Mas enquanto isso, essas pessoas participam do culto sem fé, sem temor no coração, sem uma intenção sincera de querer estar agradando a Deus com esta forma correta de adoração. Então eu diria para os irmãos, valorizem a liturgia que nós temos aqui no culto. Nós reconhecemos que a nossa liturgia ela não é perfeita, nenhuma liturgia será perfeita, e ela não é a liturgia correta, porque o culto cristão se desenvolve a partir dos apóstolos, é um desenvolvimento. Nós não recebemos tudo um manual prontinho dos apóstolos, foi um desenvolvimento a partir da prática apostólica e das igrejas do Novo Testamento, e os princípios aplicados então nessas passagens da Escritura, os reformadores e as igrejas de Jesus Cristo continuam aplicando aos cultos até o dia de hoje. Então, valorize a liturgia que nós temos, mas não se conforme a ela. Como se a liturgia em si garantisse que você vai adorar a Deus da maneira correta.
Peça a Deus a graça do Espírito Santo a fim de adorá-lo em espírito e em verdade. Que de fato a adoração correta comece no coração, um coração regenerado, um coração convertido, um coração que vai querer procurar a forma correta de adoração. Um coração convertido não vai querer adorar a Deus do seu próprio jeito, de jeito nenhum. O coração que ama a Deus vai querer adorá-lo da maneira correta, da maneira que Deus ordenou em sua palavra, e ele vai buscar essa adoração na Sagrada Escritura. O coração regenerado vai buscar adorar a Deus não apenas com a forma, mas com fé. Com fé, ele vai participar de cada ato da liturgia, com o coração cheio de gratidão, de amor e de alegria pelo Senhor. Porque ele não está confiando na forma, mas ele confia no próprio Senhor, que está operando conversão no seu coração. Ele não se apega meramente a cada momento do culto que está processando o evangelho da salvação realizado por Cristo Jesus em sua vida e sua morte na cruz, mas ele está olhando para Cristo mesmo, em cada ato do culto, em cada elemento do culto, ele está olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, não para os elementos em si. Nós aprendemos isso quando estávamos aqui tratando sobre os sacramentos, e cada vez de novo aprendendo. Tire os seus olhos do sacramento e dirige os seus olhos para Cristo, porque o sacramento ele tem a função de apontar para Cristo, e não eles mesmos realizarem qualquer coisa. Assim também a liturgia nos aponta para Cristo nosso Salvador. Não é a própria liturgia que garante a ninguém que esteja adorando a Deus da forma correta. Lembre-se da promessa que o Senhor nos fez em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5 e 6. O Senhor promete que será misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas o Senhor não terá misericórdia daqueles que desprezam o seu mandamento, daqueles que o aborrecem com a sua adoração. Chegar diante de Deus com a forma correta e com o coração não convertido é tão abominável a Deus como aqueles que, quebrando todos os mandamentos, julgam que agradam a Deus porque estão fazendo de coração. Deus nos livre de um erro e de outro. Amém.